Olá, boa noite, nessa noite quente, né? Esses dias tem estado muito quente e nós então estamos aqui mais uma vez para falar sobre as palavras de Jesus. Uma música de fundo aí, vem Senhor minha vida oferecer. Momento de gratidão a Deus por aquilo que Deus tem feito por nós, né? E a nossa esperança é que nós possamos realmente retribuir a Deus nossa gratidão, nossa sinceridade de coração. Nesta noite nós vamos falar sobre 3 parábolas que têm tudo um mesmo propósito, né? Então, da ovelha perdida, do dracma perdida e do filho pródigo, que é também um filho perdido, né? Todos têm um mesmo propósito. Então, mas antes eu quero orar, suplicar as bênçãos de Deus sobre esse momento de estudo, de aprendizado da palavra de Deus, para que Deus possa nos usar para que o Espírito Santo fale ao nosso coração, o meu coração, o seu coração, para que nós sejamos edificados, vida seja transformada. Eu sei que estamos numa noite muito quente, muito quente, mas vamos aquecer o nosso coração com o fogo do Espírito Santo, tá bom? Feche seus olhos, baixe sua cabeça, vamos orar, explicando as bênçãos de Deus para este momento tão importante. Pai de amor, Deus de misericórdia, te louvamos, porque Tu és o único e verdadeiro Deus. Tu és o Deus que nos ama e tem demonstrado isso a cada momento da nossa vida. Mas neste momento onde estamos aqui, nos preparando para ler a Tua palavra e para aprender mais dela, eu te suplico, Deus amado, que o Teu Santo Espírito esteja conosco, nos iluminando, nos dando, Senhor Deus, sabedoria e discernimento para compreender aquilo que o Senhor quer nos falar. A Tua palavra que não volta vazia, porque ela queremos ouvir. Pai, abençoa cada pessoa que estará ouvindo essa palavra, que seja edificado, que seja alcançado, que seja, ó Deus de misericórdia, transformado pela Tua palavra. Perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados e fale ao nosso coração. Eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Vamos dar uma pausa na música aqui, para que nós possamos dar início aqui. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Todo o capítulo trata onde Jesus traz uma parábola. Eu quero ler apenas a primeira para a gente ir trabalhando aqui, porque ela dá o início àquilo que nós precisamos tratar nesta noite, tá bom? Então vamos lá. Evangelho de Lucas, capítulo 15, vou ler de 1 até o 7. Depois a gente vai lendo à medida que for acontecendo. Dizia assim: aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola. Veja bem que Jesus era alguém que atraía. Aqui os publicanos, que eram pessoas nada queridas, né? Eles se aproximavam de Jesus. Jesus jamais deixou de acolher alguém. Então, veja bem, os fariseus, os escribas, com ciúme, murmuravam, porque consideravam publicanos pessoas da pior espécie. Então Jesus conta a seguinte parábola: Qual de vocês é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa o deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? E quando a encontra, põe-no sobre os ombros e, cheio de alegria, indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo: Alegrem-se comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo a vocês que assim haverá mais alegria nos céus por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Olha que coisa interessante, né? Jesus aqui dá uma nova roupagem daquilo que é o verdadeiro amor, da importância que Deus dá àquele que está perdido, né? Jesus morreu por nós, por mim, por você. O que nós entendemos aqui que Jesus, ele contou 3 parábolas de algo que se havia perdido, né? Essa aqui é a primeira, nós já lemos, depois tem um dracma perdido, depois tem um filho pródigo. Eu diria que isso aqui é um 3 em 1, não é? Porque fala de algo que se perdeu.
cada um tem uma motivação de ser perdido, né? Então, não é o contexto, não é o nosso foco, né? Jesus contou essa parábola dando 3 dimensões aqui. E nisso aqui nós podemos entender que a atuação da Trindade. Veja bem, a ovelha perdida, Deus, o Filho, Deus que é o Filho, é o bom pastor que busca a ovelha perdida. Então veja bem, a dracma perdida, que vai ser a sequência da que nós vamos trabalhar, é Deus Espírito Santo, que ilumina através da luz até achar a dracma perdida. E por último, né, o filho pródigo, que é Deus, o Pai, aquele que recebe o filho de volta. Então, nessas 3 parábolas, houve uma perca. E em cada ação dela, nós vamos ver a atuação da Trindade, tá bom? No versículo 2, vemos 2 grupos de pessoas. Publicanos e pecadores são aqueles que se necessitavam da pessoa de Jesus. Eu e você ontem, nós precisarmos de Jesus. Mas pastor, não precisamos mais? Sim, eu estou dizendo em relação à salvação. Agora nós somos filhos de Deus, continuamos precisando de Jesus. Mas aqui nós queremos mostrar que esses pecadores eles tinham uma carência muito grande, assim como todo pecador. Só que eles tiveram a coragem de se aproximar de Jesus. E do outro lado nós temos aqueles religiosos que achavam que Jesus era a propriedade deles e Jesus não podia se aproximar dos pecadores. Ou seja, uma religião fechada em si. Os religiosos têm isso, né? Por isso eu digo, eu tenho muita dificuldade com aquele que é religioso. Porque eu digo que a religião afasta as pessoas de Deus. Porque religião nada mais é do que você conquistar Deus pelos seus méritos. E nós conquistamos a Deus não por mérito, mas pela graça. É Deus que nos conquista pela graça, ok? Bom, Jesus neste capítulo, ele enfatiza qual era o seu ministério. Jesus deixa claro que ele veio para quê? Para os perdidos, para os pecadores, aqueles que eram desprezados, os párias da sociedade, os pobres. E os religiosos não entendiam isso, eles criticavam porque ele fazia isso, porque ele se relacionava com aqueles que eram marginalizados. Você já percebeu que nós, de certa forma, seja religioso ou não, nós temos muita dificuldade com os que são marginalizados? Quando você vê um dependente químico, que eles chamam de usuário de droga, um drogado, na rua, você normalmente evita, você fecha o vidro do seu carro, você passa por fora, não é isso? Você não... Normalmente a gente julga. E são essas pessoas que precisam do amor de Jesus. Então veja bem que Jesus está ao lado deles. Jesus fala, não são os sãos que precisam de médicos, e sim os doentes. Eu creio que nós só vamos ao médico quando vamos fazer um check-up, não é? Mas, via de regra, só procuramos o médico ou a ajuda médica em questão quando estamos com problema de saúde. Então, Jesus vem mostrar que os pecadores que ainda não se arrependeram é que precisam. Tanto é que quando ele fala, o pastor tem 100 ovelhas, uma se perdeu, ele deixa 99 segura, que são dele, e vai atrás daquela que se perdeu. Por quê? Porque é o perdido que é o foco de Jesus. Que aquelas que estão 99 estão seguras, são dele. Ele fala, há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que 99 justos que não precisam de arrependimento, que já são salvos. Então veja bem, nós vamos tentar aqui, nessas 3 histórias, mostram a maravilhosa razão da atitude de Jesus. A grande alegria quando o pecador que está perdido se arrepende e é recuperado. Este é o foco dessas 3 parábolas. O amor de Jesus por aquele que se arrepende, por aquele que se entrega. Nós vamos aprender 4 verdades a respeito do ser humano, a respeito de mim e de você. E essas 3 palavras nos ensinam isso. Primeira coisa, o perdido. Uma das palavras-chave que descreve o homem nessas 3 histórias é perdido. Nas 3 parábolas, nós
temos a palavra perdido. Veja bem, nessa história da ovelha, por exemplo, uma se desviou deliberadamente. Aqui não diz a causa do desvio. Por que ela se afastou? Porque o foco aqui não é esse. Ela simplesmente, talvez não tenha prestado atenção no que estava acontecendo ao seu redor, tenha perdido o seu foco. Quantas vezes nós perdemos o foco? E se desviou. Porque, vamos aqui só para você ter uma ideia. A ovelha, o bicho, é um animal tonto, vamos dizer assim. Ele se perde muito da direção, sabe? Ele não tem muita noção, a ovelha, o animal. E por isso nós somos, muitas vezes, na maioria das vezes, comparados com ovelhas, porque muitas vezes nós perdemos a noção, perdemos o senso de direção. Quando você vê um dependente químico, você pode ter certeza que ele perdeu o senso de direção. Tá? Então, veja bem que é muito bom, é enriquecedor saber que nós podemos voltar a ter esse senso. É o que Jesus quer mostrar. Então, olha só, o profeta Isaías, ele foi muito feliz numa colocação que eu ler para vocês, 53, 6, diz o seguinte: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Ele está dizendo aqui o povo. Eu, você também, nós estamos desgarrados como ovelhas que sem rumo, desnorteados. É isso que ele quer dizer. Então é por isso nós encontramos aqui nessa parábola a situação perdida. O que é uma pessoa perdida? Não sei se você já foi numa grande cidade, um outro país em que você tem a sensação de que está perdido, porque você não sabe onde é que está. É sensação horrível, não sei se você já sentiu assim, né? Então, é complicado. Então, esse é o sentido geral desses três casos. Agora, a segunda parábola é daquela mulher que, tendo 10 dracmas, ela perde uma. O dracma é o mesmo valor do denário. Dracma é uma moeda grega, denário é uma moeda romana. As duas têm o mesmo valor, que equivale a um dia de um trabalhador. Tá certo? Então ela tinha 10 e perde uma. Havia também, dentro desse contexto, um lindo colar, um enfeite, talvez um colar, não sei como é que chama, um enfeite aqui na testa, que tinham 10 moedas dessas, que era de prata, era uma moeda de prata, que era um enfeite. Então, pode ser que acredita-se que essa mulher, dentro dessa história, tenha perdido nos seus afazeres e ela cai onde? No chão. E essa dracma tinha um valor muito grande, não valor monetário, mas era o mesmo que, normalmente era um presente dado pelo marido, então ela tinha o mesmo valor de uma aliança, então era algo de muito valor. Então ela perde. Então, está o quê? Perdido. Mais uma vez a palavra perdido. E terceira história, terceira parábola, é do filho pródigo, né? Nessa época da história, nesse período aqui, o contexto, um pai poderia se dispor de parte dos seus bens, ainda vivo, repartir a sua herança, não é? Então a herança, você conhece a história do filho pródigo, não vou me deter muito, porque é uma história bastante conhecida. Então, essa história, rapidamente é o seguinte: o filho chega para o pai e pede a sua parte da herança, e ele pega, o pai concorda, essa figura do pai que é Deus, então ele concorda, distribui bem, o filho arrecada tudo, vende tudo, transforma em dinheiro e vai para uma terra distante. Não é isso? Então, o que isso traz? Ele vai viver uma vida longe do pai. Bom, vou dar um breve intervalo aqui para a gente poder só molhar a garganta e volto em seguida falando sobre o filho pródigo para dar sequência ao nosso estudo.